Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Ciências Bíblicas. É o curso onde nós estamos estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E nós vamos agora para a nossa quinta aula do livro do Êxodo. Nós vamos então agora ao conteúdo, a iniciar a nossa aula de hoje. O assunto que nós vamos tratar a partir de agora é sobre o pacto que Israel fez com Deus lá em Êxodo, capítulo 20, quando ele entrega a lei a Moisés. Moisés fala com o povo e o povo faz um pacto com Deus, porém, este pacto foi violado e agora ele precisa ser renovado. E como é que este povo violou o pacto? Eles violaram o pacto quando Moisés estava lá no Monte Sinai, falando com Deus, e Deus então entrega a Moisés as tábuas da lei, que inclusive o versículo 18 do capítulo 31 diz que o próprio Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas da lei, e ele entregou a Moisés. Porém, como Moisés estava demorando de descer do monte, então o povo se juntou ao redor de Arão e pediu a Arão que pegasse os pendentes e construísse um bezerro de ouro. E aí nós olhamos aqui para o nosso slide, para a nossa apostila, e nós vemos que menos de 40 dias depois de haver prometido solenemente que guardariam a lei, os israelitas quebraram a aliança com Deus enquanto Moisés estava no monte. Os israelitas cansaram de esperar o seu líder e pediram a Arão que fizesse uma representação visível da divindade. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Então, o que é que nós vemos nesta passagem bíblica? Nós vemos que aqui manifesta-se a tendência idólatra do coração humano. Você vai observar que o povo tem uma dificuldade de se contentar com um Deus invisível. Eles agora acham que porque Moisés está ausente, Deus também está ausente. Então, existe essa tendência no coração humano de querer ter sempre um Deus que possa ver e apalpar. Esta não é a vontade de Deus para nós. A vontade do inimigo das nossas almas é essa: que a gente acredite somente naquilo que os nossos olhos podem ver e que a nossa mão possa apalpar, que as nossas mãos apalpem. Mas, olhando para a carta aos Hebreus, lá na Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a convicção daquelas que você não vê. Ou seja, nós precisamos ter esta fé. Israel também precisava ter esta fé, de acreditar num Deus invisível. Israel queria servir a Deus por meio de uma imagem. Isso é importante nós observarmos, porque tem pessoas que, ao ler o texto, acham que Israel estava querendo servir a outros deuses, como, por exemplo, os egípcios faziam. Não. Eles estavam querendo servir a Deus. Quando eles dizem a Moisés, e isso está no capítulo 32, eles dizem: venha e faça para nós deuses. Versículo 1, faça para nós deuses. Esta expressão, no original hebraico, é a expressão Elohim, que é Deus no plural. Mas esta expressão é a mesma expressão usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra ali também é Elohim, que é deuses, não significando que há mais de um Deus, não, significando que a Trindade trabalhou na criação, lá em Gênesis capítulo 1, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, mas é um só Deus. E eles juntos, as 3 pessoas, trabalharam na criação. Então, aqui a expressão em Êxodo 32,
versículo 1, também é Elohim, que é a mesma expressão usada para Deus. E se você observar no texto, nos versículos seguintes, você vai ver que realmente eles queriam adorar a Deus. É só você ler o texto que você vai ver. Por exemplo, o versículo de número 4. Versículo 4 diz assim: respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-os a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. E ele recebeu e fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Você está vendo que está tudo no plural, mas na verdade, o que ele está dizendo? Eis aí o Elohim, o Deus que tirou vocês do Egito. Então, observa-se também, lendo os versículos seguintes, que eles queriam adorar ao Deus de Israel, porém da maneira errada. Qual era a maneira que eles queriam adorar? Fazendo a mesma coisa que os egípcios faziam. Quando alguém construía uma imagem, seja de um animal ou de uma pessoa que representasse um Deus, o que eles queriam através daquela imagem? Convidar uma divindade para se fazer presente ali. Então Israel pensou: se Moisés está ausente e ele é a pessoa que convidava a divindade, que trazia a divindade, o Deus de Israel, para estar presente aqui, e ele não está mais, nós precisamos de uma imagem, de alguém que convide esta divindade novamente, que traga esta divindade para estar presente no nosso meio. Ou seja, queriam adorar o Deus certo da maneira errada. Até hoje, os homens fazem isso. Tem muita gente que quer adorar o Deus certo da maneira errada. De que maneira? Praticando a idolatria, usando imagens de alguém para dizer assim: intercede a Deus por mim, ou seja, traz a divindade até mim, como fazem, por exemplo, os adeptos do romanismo através da imagem de Maria e de outras imagens. Eles querem trazer a divindade, trazer o Deus Todo-Poderoso através de alguém que interceda ou que represente ou que convide esta divindade para estar presente. Querem adorar o Deus certo da maneira errada. E Deus não recebeu a adoração de Israel. Os deuses fictícios também não se manifestaram. Ou seja, Deus agora, lá no monte, ele olha para Moisés e diz: desce, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu e está dançando em volta de um bezerro de ouro. Ou seja, Deus agora não diz povo meu, o meu povo, ele diz o seu povo. E aí Moisés vai fazer uma oração. Capítulo 32, versículo 7 ao 14, você vai ver que Moisés, ele faz uma intercessão pelo povo. Depois que ele foi informado por Deus do pecado de Israel, Moisés então demonstrou a sua grandeza, intercedendo pelo povo. Quando um líder, ao invés de ficar acusando, ou até mesmo com ironia acerca de alguém que esteja sofrendo, ainda que seja a mão de Deus pesando sobre aquela pessoa, ou ainda que a pessoa esteja em desobediência, quando esse líder, ao invés de zombar ou de proferir palavras negativas, quando ele intercede, quando ele busca a misericórdia de Deus, quando ele clama a misericórdia de Deus por aquela pessoa, ele está mostrando a sua grandeza. Moisés demonstrou a sua grandeza. Por quê? Porque Deus estava triste com o que o povo estava fazendo, mas Deus agora vai provar Moisés. E ele vai dizer para Moisés: olha, eu vou destruir esse povo, e através de você eu vou construir um grande povo, e vou colocar você para liderar esse povo. Porém, Moisés, ele negou
a buscar algo para si próprio. Moisés poderia ter dito: esse povo é trabalhoso. Essas ovelhas são cheias de carrapicho, elas são trabalhosas. Faz isso mesmo, me dê ovelhas que não me dê tanto trabalho. Né? Me dê ovelhas que façam mais por mim do que eu por elas. Mas Moisés não fez isso. Moisés demonstra grandeza, porque ele não pensa em si próprio, ele pensa no povo. E ele ora baseado inteiramente na natureza de Deus e na sua palavra. Este é o verdadeiro pastor, o pastor que intercede, que ora pelas pessoas e que pede a misericórdia de Deus pelas pessoas e que não pensa em si mesmo, mas pensa no seu próximo, como Jesus fez, e Paulo descreve isto com muita precisão em Filipenses capítulo 2. Então vamos ver como foi a oração de Moisés. Primeiro, ele ressaltou ao Senhor que os israelitas, apesar do seu pecado, constituíam o povo de Deus, visto que ele próprio os havia tirado do Egito. Então Moisés vai dizer: Senhor, esse é o teu povo. Como quem diz assim, não é o meu povo. Não fui eu que tirei eles do Egito, é o teu povo. Mas é claro que Deus sabia. Deus estava testando Moisés. Segundo, ele demonstrou preocupação pela honra de Deus. Imagina como Deus ficou feliz com isso. Se Deus destruísse os israelitas, os egípcios atribuiriam zombeteiramente maus motivos a Deus. Foi Moisés que disse: se o Senhor destruir esse povo, os egípcios vão olhar e vão dizer: o Senhor, esse Deus deles é mau. Esse Deus deles os traiu. Ele tirou eles da terra do Egito para matar eles ali na frente. E, em terceiro lugar, mencionou a Deus as promessas feitas aos patriarcas, crendo na fidelidade de Deus. Oh, irmãos, quanto nós necessitamos hoje em dia de intercessores como Moisés. Que nós, eu e você, que somos líderes, seja pastor de igreja, seja líder de departamento, acima de tudo, você que é líder da sua casa, que exerce o sacerdócio do seu lar, que nós sejamos intercessores, como Moisés intercedeu, como Neemias também, que chorou e ficou triste quando viu os muros de Jerusalém derrubados, portões queimados, e Neemias então chorou, jejuou e orou, porque sentiu profunda tristeza ao ver a situação de calamidade que estavam seus irmãos em Jerusalém. Então, Moisés não foi diferente. Ele orou e ele intercedeu pelo povo. E aí, no capítulo 32, versículo 15 a 29, eu espero que você esteja lendo a Bíblia, porque eu não posso tomar o tempo da aula lendo a Bíblia, mas nós vamos ver aqui que Israel foi castigado. Israel foi castigado. Primeiro, tiveram que ver como as tábuas da lei foram quebradas, porque Moisés desceu do monte e quando Moisés viu aquilo, ele ficou tão irado que ele lançou as tábuas da lei e elas se quebraram. E este ato simbolizou o quê? Que a idolatria deles havia anulado o concerto, que eles estavam com a aliança quebrada diante de Deus. Isto que simbolizou a quebra das tábuas da lei. Então, eles agora foram obrigados a beber água misturada com o pó do bezerro de ouro, como símbolo de que eles teriam que suportar a culpa do seu pecado. Oh, irmãos, quando você lê a Bíblia Sagrada unido a um estudo como esse, você consegue ter uma compreensão a mais do texto, que você não teria se não fosse o auxílio de uma apostila como essa. Os levitas puseram-se ao lado de Moisés, e a Bíblia diz que eles mataram a espada 3.000 pessoas dentre os idólatras, porque os levitas, que eram responsáveis, que foram convidados por Deus para serem responsáveis por ministrar o culto, mais na frente, quando o tabernáculo é construído,
eles não se dobraram, não se prostraram e não dançaram diante do bezerro de ouro. Inclusive, eles receberam de Deus como recompensa justamente isto, o ministério sacerdotal em Israel, porque não se prostraram, porque não se dobraram. Então, olha só, por estarem os levitas dispostos a subordinar o amor a seus parentes e amigos a fim de obedecerem à palavra do Senhor, foram constituídos na tribo sacerdotal de Israel. Está aqui uma descoberta que muitos não sabiam. Por que que os levitas foi a tribo escolhida, a tribo de Levi foi escolhida para exercer o ministério sacerdotal, por causa deste acontecimento em que eles não se prostraram diante do bezerro de ouro. O castigo que os israelitas receberam foi severo, 3.000 pessoas morreram, mas foi necessário para evitar que viessem a ser uma nação de idólatras. Então, às vezes, você vê alguém sofrendo, alguém pagando preço pelos erros e, às vezes, até mesmo com a própria vida, alguém que brincou com Deus, alguém que brincou com o Evangelho, com a palavra, e você diz, meu Deus, mas por que aconteceu isso? Muitas vezes, Deus permite para evitar que outras pessoas venham cometer sequencialmente o mesmo erro, achando que Deus não pune o pecado. Deus sempre vai punir o pecado. Então, Moisés, ele agora volta a interceder, mas agora é pela renovação do pacto. E aí ele faz uma oração longa, e a intercessão de Moisés foi grandemente recompensada. Por quê? Ele volta a subir o Monte Sinai, e lá o pacto é renovado, e foram escritas novas tábuas da lei, e Deus concedeu a Moisés uma revelação do caráter divino, proclamando o seu nome. Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência, que perdoa e que o culpado não tem por inocente. Está no capítulo 34, versículos 6 e 7, essas declarações que mostram o caráter divino proclamando o seu nome. Ok? Então, a partir de agora, meus irmãos, nós vamos ver aqui sobre o tabernáculo. Nós vamos agora entrar no assunto do tabernáculo, que vai do capítulo 25 até o capítulo 40. Esta é uma das partes mais importantes deste estudo, porque a partir de agora, você vai, e isso, claro, vai continuar na próxima aula também, você vai descobrir e estudar mais a fundo sobre cada móvel do tabernáculo, cada detalhe, como que era o ritual do sacrifício, qual o significado de cada móvel, qual o significado do ritual, como que esse ritual era feito. Então, você precisa ficar muito atento e não perca nada, porque você vai compreender as minúcias do tabernáculo como você nunca havia compreendido antes. Não digo todos, mas pelo menos a maioria de vocês ainda não haviam feito ou presenciado um estudo como esse, que quando eu fiz, há anos atrás, me edificou muito, e hoje Deus me dá o privilégio de trazer isso a você também. Então, eu peço a você que se esforce para ler o livro do Êxodo, do capítulo 25 ao capítulo 40, durante esses dias aí. Que faltava aos israelitas para completar a promessa do concerto? E o concerto era esse: eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. O tabernáculo seria para lembrar ao povo o
privilégio incomparável de ter o Senhor no meio de Israel. Então, preste atenção, todas as vezes que as tendas, as barracas do povo eram armadas no deserto, porque eles eram guiados pela nuvem durante o dia, não é isso? E a coluna de fogo à noite. E aí, quando a coluna de fogo ou a nuvem durante o dia se retirava, então era a hora deles armarem, guardarem as suas tendas e caminharem pelo deserto. Quando a nuvem parava, era a hora de armarem as suas tendas. Todas as vezes que eles armavam as tendas, eles armavam de maneira que o tabernáculo era colocado bem no meio. Bem no meio. Qualquer tenda, quando alguém saísse de dentro dela e olhasse para o meio do arraial, ele veria o tabernáculo. Isto por quê? Porque essa forma era Deus querendo lembrar o povo constantemente de que eles tinham o privilégio de ter o próprio Deus no meio deles. Naquela tenda, Deus habitava como rei do seu povo e recebia a homenagem do culto. Eu estou falando que Deus habitava por quê? Porque a presença de Deus, a glória de Deus estava no tabernáculo e Deus estava presente lá. Assim, o Senhor se diferenciava dos deuses pagãos. Por quê? Porque os deuses pagãos não habitavam no meio do seu povo, mas Deus habitava e ele manifestava a sua presença no tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha vários nomes. Em regra geral, chamava-se tenda ou tabernáculo, por sua cobertura exterior que o assemelhava a uma tenda. Mas também denominava-se tenda da congregação, porque ali Deus se reunia com o seu povo, e também era chamado de tabernáculo do testemunho. Por quê? Porque ali havia uma arca com as tábuas da lei, que testificava da santidade de Deus e da pecaminosidade do homem. Também era conhecido como santuário. Preste atenção, você está aprendendo os nomes que aparecem na Bíblia e que se referem a este tabernáculo. Tenda, tenda da congregação, tabernáculo do testemunho, santuário. E por que era um santuário? Porque era um lugar da habitação santa de Deus. Era um lugar santo, inclusive lá tinha o lugar santo e o santíssimo, onde o sacerdote entrava para oficiar no lugar santo, nos móveis que ficavam lá, que eu vou explicar mais na frente, e no santo dos santos, ou santíssimo, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O tabernáculo foi construído de tal maneira que havia facilidade em armá-lo e desarmá-lo. Era portátil para poder ser levado de um lugar para o outro e cada móvel tinha argolas por onde passavam as barras, as varas, né, que carregavam, e os israelitas então usavam para alçar as partes do tabernáculo. Então eles colocavam as varas nas argolas e pegavam então e depois que estava desarmado e colocavam sobre o ombro para carregar. Qual o propósito do tabernáculo? Primeiro, como eu já disse, proporcionar um lugar onde Deus habite entre o seu povo. E aí tem as referências bíblicas, depois você pode olhar. Aí o rei invisível podia encontrar-se com os representantes do seu povo e eles com o seu rei. O tabernáculo lembrava aos israelitas também que Deus os acompanhava na sua peregrinação, assim como também Deus nos acompanha na nossa peregrinação. Hoje,
Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas ele habita no coração dos servos de Deus, das servas de Deus, daquele que é nascido de novo, que é regenerado pelo Espírito Santo. Deus habita em nossos corações e, assim como Israel peregrinou por aquele deserto, nós peregrinamos nesta terra e Deus nos acompanha nesta peregrinação. Segundo, ser o centro da vida religiosa, moral e social. Este é um propósito também do tabernáculo. A tenda estava sempre no meio, como eu já disse, no meio do acampamento das 12 tribos, e era um lugar de sacrifício, um lugar de celebração das festas nacionais. Então era o centro da vida religiosa do povo. E como as leis morais, as leis sociais, as leis religiosas estão muito ligadas, então o tabernáculo era o centro não só da vida religiosa, mas também moral e social daquele povo. Terceiro, representar grandes verdades espirituais que Deus desejava gravar na mente humana, tais como sua majestade, sua santidade, sua proximidade e a forma deles aproximarem-se de um Deus santo. Então, Deus, através do tabernáculo, representa grandes verdades espirituais ao povo que ficasse gravada na mente deles. E essas verdades você vê revelada em cada móvel do tabernáculo que nós ainda vamos estudar. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre a construção do tabernáculo. A primeira coisa que Deus pediu foi uma oferta. O tabernáculo foi construído com ofertas voluntárias do povo. Eles estavam em peregrinação. E agora, o tabernáculo é construído com ofertas do povo, porque quando eles saíram do Egito, eles saíram trazendo muitas riquezas que foram doadas pelas famílias egípcias. E agora eles vão ofertar para a construção do tabernáculo. Deus desejava ver um coração bem disposto. É isto que Deus espera de todo ofertante. Que haja um coração bem disposto. Ninguém foi obrigado a dar. Se você ler o capítulo 36, você vai ver que ninguém foi obrigado a dar. Não devia haver obrigação de nenhum tipo, exceto o que nasce do amor e da gratidão. Eu sempre digo às pessoas na igreja onde eu pastoreio e onde eu ministro, se eu tiver a oportunidade de falar sobre oferta, que é isso que Deus espera do ofertante: amor e gratidão. Amor a Deus em primeiro lugar. Segundo, amor à sua obra, porque o combustível que nos move para tudo que fazemos na obra, primeiro é o amor a Deus. Ah, pastor, eu evangelizo porque amo as almas. Primeiro você evangeliza porque ama a Deus. E o amor de Deus, quando é derramado nos nossos corações, ele faz com que também a gente ame as almas. Mas olha, o amor a Deus é o primeiro mandamento. O segundo é amar o próximo. Então, o combustível que nos move para ofertar, para evangelizar, para cultuar, para ir ao templo, para obedecer a palavra, para servir, é o amor a Deus. Segundo, é a gratidão, em reconhecimento pelo que Deus fez por nós. Assim como Deus resgatou Israel das garras de Faraó, lá do Egito, que simboliza o mundo, e Israel precisava reconhecer, lembrar e ser grato, nós também precisamos reconhecer e lembrar de onde Deus nos tirou. Os israelitas davam com alegria e tão generosamente que foi necessário suspender a oferta. Chega um momento que Moisés diz assim: olha, pode parar de ofertar, vocês já ofertaram bastante, não precisa mais ofertar porque nós já temos o necessário. Você já imaginou isso? Uma igreja
onde as pessoas ofertam tanto que o pastor da igreja é obrigado a pedir para as pessoas pararem de ofertar? Será que isso hoje acontece? É muito difícil. As pessoas andam muito apegadas a bens materiais. E uma das coisas também que impede as pessoas muitas vezes de ofertarem o seu melhor é os escândalos que acontecem, né, de líderes que usam indevidamente o dinheiro da igreja. Mas nós que conhecemos a palavra, que estudamos a palavra, isto não pode ser desculpa para nós. Não importa se alguém está falhando do seu compromisso na sua administração ou não. Eu estou sendo fiel a Deus e à sua palavra. Então, quem fez a planta do tabernáculo? Quem fez a planta? Todos os detalhes foram feitos de acordo com o desenho que Deus mostrou a Moisés no monte. É importante nós observarmos isso. Lá no monte, Deus disse: Moisés, você vai fazer um tabernáculo para mim lá e vai ser no modelo do que eu vou te mostrar aqui. Então, a partir desse momento, Deus passa a mostrar a Moisés o modelo do tabernáculo, peça por peça, detalhe por detalhe, e então Moisés, ele vai e manda construir um igual, porque Deus disse para Moisés: eu já capacitei um homem chamado Bezaleel, derramei sobre ele o meu espírito para que ele tenha sabedoria para construir o tabernáculo. Então, esse acontecimento de Deus mostrar os detalhes a Moisés no monte, nos ensina a lição de que é o próprio Deus que determina os pormenores do culto que é, do verdadeiro culto que é oferecido a ele. Ou seja, Deus não aceita qualquer tipo de culto. Ele explica, ele mostra na sua palavra qual é o tipo de culto que ele aceita. E ele determina os pormenores deste culto. Ele não aceita invenções religiosas humanas e nem culto prestado segundo as prescrições dos homens. Aquele culto do bezerro de ouro foi um culto prestado segundo as prescrições dos homens. E Deus não aceitou. Deus ficou irado. Mas o culto que ele aceita é aquele que ele indica como deve ser e alguém que vai oferecer o culto segue a indicação como ele disse. Ou seja, nós temos que adorar a Deus da forma indicada na sua palavra. Da forma que Deus indica na sua palavra, esta é a forma que nós devemos adorar a Deus. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Talvez alguém diga assim: pastor, o senhor lê tão pouco a Bíblia na sala de aula. É porque, irmãos, por causa do tempo da aula, é muito conteúdo que a gente entrega. Mas vocês têm a apostila, vocês têm a semana toda para ler a Bíblia, para consultar as referências na apostila. Faça isso. Capítulo 2, versículo 20 a 23 de Colossenses. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que Deus está dizendo aqui? Não prestem culto a mim segundo as doutrinas, rudimentos e prescrições de homens, porque tem aparência de santidade, mas não tem santidade. Tem aparência de humildade, mas não tem humildade.
só servem para satisfazer a carne. Então nós temos que ser espirituais e oferecer culto a Deus, adorar a Deus da forma indicada na sua palavra. Vamos aqui continuar. A tenda em si mesma media 14 metros de comprimento e 4,5 de largura. 14 metros de comprimento e 4,5 de largura. A armação foi feita de 48 tábuas de madeira de acácia, recobertas de ouro puro. Cada tábua se assentava sobre as duas bases de prata e se unia às demais tábuas por meio de 5 barras. O teto plano consistia em uma cortina de linho fino, com finos bordados de figuras de querubins em azul, púrpura e carmesim. Havia 3 cobertas sobre as tábuas e o teto plano. O exterior era de pele de texugo, ou possivelmente foca. Depois, para dentro, uma de peles de carneiro, tintas de vermelho e uma branca de pelos de cabra. Então aqui está descrevendo como eram os pormenores desse tabernáculo, como eram as tábuas, quantas tábuas eram, como eram também as cobertas, e isso é importante porque mais na frente nós vamos detalhar um pouco mais do aprendizado que nós podemos tirar de cada item desse. A coberta interna consistia em uma cortina de linho fino retorcido em cores azul, púrpura e carmesim com figuras de querubins. A tenda dividia-se em 2 câmaras. A entrada ficava ao oriente e conduzia ao lugar santo. Este media 9 metros de comprimento, mas para dentro estava o Santo dos Santos e o lugar santíssimo. Entre os 2 compartimentos havia um véu de linho com desenhos em cor azul, púrpura e carmesim, adornado com figuras de querubins. O lugar santíssimo tinha a forma de um cubo. Então, eu quero que vocês vejam essa imagem, que vocês analisem essa imagem, para que vocês vejam o quanto foi preciso cada detalhe que Deus mandou fazer na construção do tabernáculo. Depois nós vamos ver o significado espiritual de cada item do tabernáculo. Primeiro nós estamos descrevendo como ele foi construído. Agora nós já falamos acerca das cobertas e tal. Agora nós vamos falar sobre o átrio do pátio e os móveis que ficavam nesse átrio. O átrio do pátio, em torno da tenda estava este átrio. Seu perímetro era de 140 metros, com uma entrada de 9 metros ao oriente. A metade oriental do átrio era a arca onde se permitia que os sacerdotes israelitas prestassem culto a Deus. 2 móveis haviam no átrio. Eu volto a dizer a vocês, analisem a imagem do tabernáculo. 2 móveis estavam no átrio. O primeiro móvel era o altar do holocausto, que é conhecido também como altar de sacrifício, porque ali eram imolados os animais e eram oferecidos sacrifícios a Deus. Este ficava perto da porta. Logo na entrada tinha que passar por ele. Preste atenção, todas as vezes que eu ensino sobre o tabernáculo, eu tenho que passar por essa parte aqui, onde vai falar como que eram os móveis e tal, para depois nós chegarmos na simbologia. Então você tem que ter paciência. E eu sempre explico que lá nos Santos dos Santos, no Santo dos Santos, é onde se oferece o culto. Mas para chegar até o culto, para chegar até a intimidade com Deus, é preciso passar primeiro pelo altar do holocausto, depois pelos outros móveis. Cada um tem um significado. Se você não passa pelo altar do holocausto, você não consegue chegar no Santo dos Santos, porque ele fica bem na entrada. Todos que entrassem
para ir até o lugar santo, ou para oferecer sacrifício ali mesmo, ou para se lavar na pia de bronze, tinha que passar pelo altar do holocausto. O que nós aprendemos aqui? Alguém jamais chega até o local de culto, até o santo dos santos, até a intimidade com Deus, sem primeiro passar pela cruz de Jesus Cristo. O altar dos holocaustos representa a cruz de Jesus Cristo, porque é ali que o animal era imolado, é ali que o sangue era derramado, é ali que o sacrifício era oferecido. Então, e logo depois do altar do holocausto, ainda no átrio, tinha o quê? A pia de bronze. O altar era de bronze, a pia também era de bronze, ou cobre, né? E estava entre o altar do holocausto e a porta da tenda, que era a porta do lugar santo, que era o primeiro compartimento do tabernáculo que tinha que entrar até chegar no Santo dos Santos. E essa pia de cobre é provável que fosse feita completamente de metal. Não há nenhum detalhe que se possa saber sobre a sua forma, o seu tamanho, embora se suponha que deve ter sido um modelo em miniatura do tanque circular do Templo de Salomão, chamado Mar. Os sacerdotes eram obrigados, sob pena de morte, a lavar-se na pia antes de oferecer os sacrifícios e entrar no Santo dos Santos. E nós temos também o altar dos holocaustos. Também foi conhecido como altar de cobre, por ser feito de madeira de acácia e revestido todo de cobre. Media quase 2,5 metros, tanto de largura como de comprimento, e era 1,5 metros de altura. O interior desse altar era oco, cada canto tinha um chifre com a sua ponta, né? Ele tinha ponta que era conhecida como chifre e sobressaía em forma de um chifre de boi. Os animais para o sacrifício eram atados a esse chifre. Também, se alguma pessoa era perseguida, podia pegar as pontas do altar ou aos chifres e a fim de obter misericórdia e proteção. E isto aconteceu lá no livro de Reis, capítulo 1, está escrito, aconteceu com Adonias, o irmão de Salomão, que tentou usurpar o trono do irmão. E então, quando ele viu que deu errado e que Salomão o mataria, ele então correu até o local onde estava o altar e pegou nas pontas do altar para que não fosse morto. Uma vez que alguém cometesse alguma falha digna de morte, se ele conseguisse correr e chegar até esse altar e pegasse na ponta ou no chifre do altar, ele não poderia ser morto. E sobre esse altar eram oferecidos sacrifícios. Essa era a finalidade deste altar, oferecer sacrifício. E no lugar santo ficavam 3 móveis: a mesa dos pães, o castiçal e o altar do incenso. A mesa dos pães da proposição primeiro. Depois nós vamos ver a simbologia de tudo isso, irmãos, na próxima aula, mas hoje nós estamos vendo como eles eram construídos. À direita estava a mesa dos pães da proposição, feita de acácia e revestida de ouro, media 91 centímetros de comprimento por 46 de largura, com uma altura de 67 centímetros. Todos os sábados os sacerdotes punham 12 pães asmos, ou seja, sem fermento, sobre a mesa e retiravam os pães envelhecidos que os sacerdotes comiam no lugar santo. Então, você nunca ia encontrar pão embolorado na mesa dos pães. Por quê? Porque todo sábado esses pães eram trocados e eram trazidos então pães novos. Eram sempre pães asmos, que são pães sem fermento. O castiçal de ouro encontrava-se também no lugar santo. Sua cana ou tronco descansava sobre o pedestal. Tinha 7 braços, 3 de cada lado e um no centro, cada um com figuras de maçãs.
flores e copos lavrados em derredor. Todas as tardes os sacerdotes limpavam as mechas e enchiam as lâmpadas com azeite puro de oliva, a fim de que ardessem durante toda a noite. E tinha também um terceiro móvel ali, que era o quê? O altar do incenso. No lugar santo estava também o altar do incenso. A semelhança dos outros móveis da tenda, era feito de acácia e revestido de ouro. Tinha 4 lados iguais, cada lado media 0,5 metro e sua altura era de aproximadamente 1 metro. Sobressaindo da sua superfície, havia em seus 4 cantos umas pontas como forma de chifre. Também, às manhãs e todas as tardes, quando preparavam as lâmpadas, os sacerdotes queimavam sobre esse altar o incenso, utilizando-se de fogo tirado do altar do holocausto. O altar do incenso relacionava-se mais estreitamente com o lugar santíssimo do que com os demais móveis do lugar santo. É descrito como altar que está perante a face do Senhor, como se não existisse véu entre ele e a arca. Portanto, era considerado um conjunto com a arca, com o propiciatório e com a glória de Deus. O propiciatório era a tampa da arca, né? Mas lá no lugar santo tinha o altar do incenso e no lugar santíssimo ficava a arca. E tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Neste altar é que os sacerdotes queimavam incenso. Foi neste altar que o pai de João Batista, o Zacarias, queimava incenso quando o anjo Gabriel apareceu a ele e disse que Isabel, a sua mulher, daria à luz um filho, e ainda disse que o menino se chamaria João. O lugar santíssimo já era diferente dos tempos pagãos, em que não tinha nenhuma figura que representasse a Deus. No lugar santíssimo, ele era diferente. Por quê? Porque os tempos pagãos tinham lá um monte de coisa, um monte de figura, de imagens e tudo, e já no tabernáculo, o lugar santíssimo não tinha nenhuma imagem, nenhuma estátua, nenhuma figura. Continha um único móvel, era a arca do concerto, que era o objeto mais sagrado de Israel. A arca do concerto era um cofre, era uma caixa de 1,15 m por 70 centímetros, construído de madeira de acácia e revestido de ouro por dentro e por fora. E sobre a cobertura da arca estavam os 2 querubins com as asas abertas, que eram 2 seres angelicais, e eles estavam um diante do outro, cobertos de ouro, eles eram feitos de ouro, com suas asas, eles cobriam o local conhecido como propiciatório. Propiciatório é o nome dado à tampa da arca, e ali Deus se manifestava. Quando o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para oferecer o sacrifício expiatório, o sacrifício da expiação do pecado da nação inteira, era uma vez por ano só, e não era sacerdote, era o sumo sacerdote que entrava lá. Quando ele oferecia o sacrifício, lá no altar do holocausto, e aí ele pegava o sangue do animal em uma bacia e levava até o lugar santíssimo, e ele espargia, ele molhava algo, ou até mesmo o próprio dedo, mas acredito que era algo, no sangue do animal, e ele espargia, salpicava sobre a tampa da arca, que era o propiciatório. Dali a Shekinah, a glória de Deus, se manifestava e enchia todo aquele lugar, e o sumo sacerdote ficava frente a frente com a presença de Deus, frente a frente com a glória de Deus. Então, isto é maravilhoso. Na próxima aula, nós vamos ver o significado de cada móvel desse, de cada coberta
nós vamos ver o simbolismo do tabernáculo e dos móveis que ele possuía, tá bom? Espero que esta aula tenha sido bênção de Deus para a sua vida. Foi até aqui a nossa 5ª aula do Êxodo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Até a nossa próxima aula.